Boa noite a todos. Por falta de cola, não vai ser que eu vou deixar de fazer a palestra hoje, né? Então, o tema que eu escolhi para a gente conversar um pouco hoje é vida e morte. Então, nós vamos ir um pouquinho, morrer um pouquinho, viver um pouquinho, para ver como é que é. Melhor não, né? Daqui a pouco sai todo mundo correndo. Não, vamos refletir um pouquinho sobre como está a nossa vida e o que acontece depois da morte, né? Então, nós vamos começar um pouquinho fazendo uma reflexão sobre um texto que tem no livro Depois da Morte, né? A Existência da Reencarnação, de Leon Denis. Lá nesse livro, ele faz comentários e fala assim, que o universo é um campo onde a alma combate pela própria elevação. E ela atinge, no caso, atinge a elevação com esforços, com sacrifícios e com sofrimentos. Então, vou repetir ali, que ele diz que o universo todo é um campo onde a alma combate pela própria elevação, ou seja, nós não vamos nos elevar, nós não vamos ser seres melhores, senão pelo nosso próprio esforço. Essa é uma luta, um combate nosso, que nós temos que galgar, nós temos que buscar. Ninguém pode fazer isso por nós. E essa trajetória, para que cheguemos à evolução, exige esforço, sacrifício e sofrimento. Mas por que tudo isso, né? Ele diz que a dor física e moral são necessárias. Nós vamos dizer, mas será? Por quê, né? Tanta gente sofrendo e tudo mais. Mas vamos nos perguntar, quando é que nós valorizamos a vida? Quem mais valoriza a vida? Em que momento nós valorizamos mais a vida? Não é quando nós estamos prestes já estamos com o pé mais para lá do que para cá? Quando estamos muito doentes? Ou nem nós, mas quando temos alguém na família, um ente querido que está muito doente, está acamado ou está, né, em estado terminal, não é aí que nós refletimos um pouco, poxa vida, eu devia ter aproveitado mais tempo com essa pessoa, ou quando eu estou doente eu deveria ter feito isso, aquilo, né? Quando é que nós valorizamos a saúde? Quando nós estamos doentes? Eu não posso ir porque eu tô com uma gripe tremenda, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não é mesmo? Quando que nós valorizamos a família, aqueles amigos queridos? Às vezes, quando já não podemos mais ter aquele contato tão próximo. Às vezes até nem precisa ser pela morte, mas por uma viagem distante, não precisa, poxa, eu podia ter aproveitado tanto, a gente podia ter feito tanta coisa e a gente... Vamos marcar, não sei se acontece com vocês, mas eu com os meus amigos, vamos marcar um encontro com a turma? Vamos. Outra vez encontra na rua, ei, vamos marcar? Vamos marcar. E vai passando, e o tempo vai passando, e a gente não marca o encontro. Aí quando acontece algo, né, diferente, a gente, puxa vida, a gente ficou de marcar o encontro, a gente não fez. Eu fiquei de fazer isso e eu não fiz, né? Então a gente acaba dando valor para situações só quando a gente já perdeu, não é mesmo? No livro ele também comenta que o ser deve conquistar em seu caminho a fé, a ciência e o amor. Vamos lá. Até na minha última palestra eu falei sobre a fé, né? Da importância da fé. Será que nós realmente acreditamos que Deus é um Pai bondoso e justo? Será que nós realmente temos essa fé de que o que está me acontecendo ou o que eu estou vendo acontecer está sob o controle de Deus? Que Ele tem esse controle?
Porque a partir do momento que nós realmente acreditarmos nisso, que por mais que as coisas pareçam turbulentas, Deus está no controle, eu não tenho que temer, porque vai acontecer o que deve acontecer, claro, dentro desde que eu faça também a minha parte, porque nós temos o nosso papel em meio a tudo isso. Mas o que foge do meu alcance, eu tenho que acreditar que Deus está no controle. Aí ele comenta a ciência, que nós temos que conquistar a ciência, ou seja, porque tem muitas coisas que hoje nós não conseguimos explicar, como, por exemplo, que o meu pensamento, a minha energia afeta aos que estão ao meu redor. Ainda a gente fica, né, não tem como explicar. A gente, né, sente, quando entra num ambiente que não está muito legal, a gente sente. Quando a gente não está bem, a gente também sente. Mas nós não temos essa explicação. A ciência começa a estudar um pouco o poder da oração, né, que em muitos hospitais já a própria ciência apoia e já fez esse estudo de que... Meus livros estão caindo aqui. De que a oração tem um papel importante na recuperação dos pacientes. Então, está se iniciando, mas nós temos que ter o domínio disso para realmente, né, ter essa inteligência confirmada. E o amor? Nem precisa falar muito, né? Quando nós conquistarmos esse amor verdadeiro, esse amor que não tem barreiras, esse amor que não diferencia um do outro. Porque hoje nós amamos, nós de repente podemos nem odiar, ter raiva e tudo mais, mas nós não temos um amor com equidade, né? Que a gente olha a todos e ama a todos. Isso é evolução. Talvez nós não temos nem condições de imaginar tudo isso ainda, porque está distante. Mas nós temos que nos melhorar a cada dia, temos que acreditar em tudo isso, porque esse é o caminho, essa é a trajetória, né? E ele diz então que quanto mais nós sabemos, mais nós amamos. E quanto mais nós amamos, mais nós nos elevamos. Então, é um caminho, né? São degraus que nós temos que galgar. E não tem como pular, nós temos que ter todas essas etapas de conhecimento, de fé, de amor, né? Para que cheguemos à evolução. Todos os males da existência ocorrem para o nosso aperfeiçoamento. A gente sempre tira a lição das coisas não tão boas que nos acontecem, né? E se nós não tiramos, temos que tomar cuidado e prestar atenção, porque as coisas que nos acontecem, também as boas, são lições, né? E geralmente as mais difíceis a gente grava com, né, mais forte. A experiência é o remédio infalível para a nossa ignorância. E a providência age conosco como faria a mãe previdente com seu filho indócil, né? Ou seja, quando nós não ouvimos aos apelos da nossa mãe, né? Às vezes nós nos desviamos, nós nos perdemos e vamos aprender de uma forma mais dolorosa. Não tem aquele ditado que diz, né? Se não for pelo amor, vai ser pela dor. E aí, às vezes, né, a gente não ouve a experiência da mãe, do pai, e a gente acaba tendo um caminho mais penoso. Não vamos chegar onde deveríamos? Vamos, porque todos nós estamos fadados à evolução. Mas, às vezes, se nós não estamos com o ouvido de ouvir para a providência divina, nós não seguimos o caminho mais fácil, né? O que seria mais fácil. Nós escolhemos alguns sofrimentos. Tem alguns que nós precisamos passar para o nosso aprendizado, e tem alguns que nós escolhemos por não ouvir o nosso anjo protetor, né? Os mensageiros que nos vêm informar as melhores
maneiras de seguir, ou não damos ouvido à nossa consciência, né? Não tem aquelas vezes que a gente faz uma coisa bem que eu tinha a intuição de fazer diferente, mas eu fiz dessa forma e, né, acaba sendo mais difícil. A dor nos faz perceber o que é nobre e belo, porque nós damos mais valor, né? Então, é aquilo que eu comentei ali da saúde, né? Que a gente dá mais valor para a saúde quando está doente e vice-versa, né? Que valorizamos aquilo que às vezes perdemos a oportunidade, né? Para frisar um pouquinho, eu sempre tenho o hábito de ler no final da minha palestra, não está acabando ainda, uma mensagem do Momento Espírita, e eu vou fazer hoje, vou ler nesse momento. Essa mensagem fala de uma viagem, fazendo as malas. Eu prometo que daí no final eu não vou ler a mensagem do Momento Espírita hoje, tá? Quando uma longa viagem surge na vida de alguém, várias são as providências a tomar. O indivíduo começa um planejamento de longo prazo, com calma e tranquilidade, para tudo poder executar a tempo. Aos poucos, vai se inteirando das informações do país em que irá morar. Busca conhecer seus aspectos culturais, o clima, a alimentação, os hábitos locais. E antes de partir, aos poucos vai se desfazendo das coisas de menor importância, doando alguns pertences, passando à frente outros objetos, descartando as coisas inúteis que o tempo foi guardando. Pondera o que efetivamente lhe é de grande valia para poder carregar consigo. Repensa em como irá conduzir a vida, a partir de uma nova morada. E aquilata as novas experiências que lhe serão possibilitadas com a viagem. Como sabe que os anos de exílio lhe serão longos, despede-se de amigos, não desesperadamente, mas com lágrimas de até breve. Dá à família as instruções necessárias para sua ausência, para que tudo corra de maneira adequada para que sua falta não lhe seja um grande fardo. E assim vai se preparando para que o dia da viagem não lhe chegue de forma súbita e inesperada, encontrando-o com a mala por fazer e com os preparativos ainda por se concluírem. Assim se dá com nosso regresso ao mundo espiritual. É a viagem inevitável que todos faremos de retorno à nossa pátria, deixando a terra que nos é escola bendita e redentora. Como a viagem está marcada para todos e apenas desconhecemos a data da partida, que possamos aos poucos avaliar como estamos, caso logo mais sejamos convidados a voltar para casa. Será que nos despediremos de nossos entes queridos com a tranquilidade de quem sabe que irá reencontrá-los um dia? Será que nós já desfizemos do peso desnecessário e improdutivo que carregamos em nosso coração? Afinal, ele será a única mala que carregaremos. Será que já nos desapegamos das coisas daqui, que hoje, por mais importantes que sejam, logo mais não terão serventia quando partirmos? Não poucos a morte de corpo físico arrebata de maneira despreparada e surpreendente. Vivem como se a vida fosse a da eternidade, sem refletir em momento algum sobre a fragilidade da existência humana, esquecendo-se que imortal é a alma, porém jamais o corpo. Dessa forma, útil será que todos possamos, vez ou outra, refletir sobre a vida e seus valores. Saber que ela vai muito além dos limites do corpo físico faz com que cada um de nós, aos poucos, vá arrumando as malas para a inexorável viagem de volta a casa. Essa é a ideia da reflexão de hoje, pensarmos um pouco como estamos nos preparando para a única certeza que nós temos, né?
um dia voltar para a pátria espiritual. Quando a gente fala da morte, né, ela é muito ainda temida, né? Mas quando nós pensamos que ela quando o nosso corpo físico morre, nós voltamos para a pátria espiritual, lá é nosso verdadeiro lar. Mas como seria, ou melhor, como é essa passagem, não é mesmo? Porque nós já fizemos ela diversas vezes, né? Só que nós não lembramos. Eu gostaria de fazer uma experiência com vocês, se vocês concordarem. Eu pediria para que todos fechassem os olhos, ficassem com os olhos fechados e contassem até 10, lentamente, 10 segundos. Vamos fechar? Vamos até 10. O que será que mudou nesse momento? Não estão mais vivendo ali na frente. Mas eu não deixei de existir. Eu continuo aqui. Alguns estavam me vendo lá atrás. Alguns me ouviram aqui agora nesse momento, a maioria. Mas se realmente eu tivesse voltado para a pátria espiritual nesse momento, alguns não me ouviriam da forma como eu estou falando. Me ouviriam de uma forma intuitiva. Outros, os médiums, né, mais ostensivos, me ouviriam numa reunião mediúnica. Mas nesse trajeto que eu fiz, o que eu levei até essa viagem? Para quem está me vendo de casa, eu só fui até o final da sala e retornei para mostrar que eu fui para lá, eu não levei nada, nem o microfone, eu não levei as minhas colas. O que eu levei para lá foi o que eu preparei e que eu tenho gravado mentalmente para essa palestra. Eu levei, né, os meus sentimentos, eu levei a imagem de vocês todos aqui, porque foi a última coisa que eu vi. Ou seja, eu não levei nada de material. Mesmo que eu quisesse, eu não teria levado. Essa experiência tão simples é só para nos fazer refletir um pouco que essa viagem ela acontece no momento em que nós não estamos sabendo, como diz o próprio texto ali, em que momento vai acontecer e nós não vamos conseguir levar nada de material, né? O que nós vamos levar é a nossa experiência, o nosso aprendizado, e não só dessa vida, né? De todas as vidas. Porque quando nós voltamos para a pátria espiritual, nós vamos recordar de coisas que nós já aprendemos, nós só não trouxemos para essa vida. Tem coisas que a gente deixa guardadinha na caixinha porque não vai ser necessário nessa encarnação, mas desculpa. Talvez nós já saibamos, talvez não, com certeza, né? Muitas outras coisas. Né? Nós já aprendemos em outras encarnações. E isso tudo vai vir à nossa memória. Para nós refletirmos mais um pouquinho, eu quero comentar com vocês sobre o capítulo 3, a segunda parte do Livro dos Espíritos, lá no capítulo 3, que tem como título Da Volta à Vida Espiritual. Eu vou dar um spoiler para vocês dos temas, mas nós vamos comentar só um. Os outros fica para vocês darem uma olhadinha em casa ou participarem do estudo do Livro dos Espíritos toda terça-feira, das 19h30 às 20h30, certo, André? Para estudar esses temas e muitos outros que tem no Livro dos Espíritos. Então, nesse capítulo, ele traz perguntas e respostas a respeito da alma após a morte. Né? O que acontece com a alma após a morte?
A separação da alma e do corpo. Também tem perguntas e respostas referente a esse tema. E o último tema desse capítulo, que é o que nós vamos comentar um pouquinho, é sobre a perturbação espiritual. São 3 perguntas que eu vou ler a pergunta e a resposta para nós comentarmos aqui. A pergunta 163 diz assim: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? E a resposta dos espíritos: imediatamente não é um bom termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Ou seja, quando nós desencarnamos, né, com suas raras exceções, nós não chegamos lá já, opa, cheguei. Não, nós temos um período de adaptação, né? É como ir para um outro ambiente, descer a serra. Quem tem pressão baixa às vezes fica meio assim, quem tem pressão alta quando sobe se altera, qualquer coisa assim, né? Então nós temos esse período de adaptação. A 164. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Ou seja, né, quanto mais elevado, mais fácil vai ser quando desencarna, pois já vai ter essa consciência. No entanto, tem muitos que desencarnam, né, no caso, partem para a vida espiritual e nem se dão conta disso. São inúmeras as manifestações mediúnicas, não só aqui nessa casa como em outras, de almas, de espíritos que desencarnaram e não se reconhecem como mortos, né, como desencarnados. Eles ainda acham que estão vivos, mas que a família não os escuta, que são as diversas situações, mas que não conseguem perceber a partida. Ou seja, então também é sinal que não é tão difícil, porque, né, nem percebeu. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Ou seja, ter o conhecimento do espiritismo, ter essa consciência de que a vida continua, que nós não vamos para o descanso eterno, né? Dormir eternamente e que existe a vida após a morte, nos traz uma vantagem. Nós já temos esse conhecimento, então, se nós percebermos que desencarnamos, nós sabemos que nós vamos orar, vamos pedir para o nosso anjo de guarda e ele vai vir ao nosso encontro para nos auxiliar, para nós acharmos lá o caminho. Mas que o principal é a nossa elevação moral, né? O que, como diz aqui, a consciência pura são o que de maior influência exercem. Ou seja, nós não mudamos quando partimos para o plano espiritual, nós vamos continuar sendo quem nós somos. Se nós somos pessoas boas aqui, nós vamos ser bons espíritos. Se nós somos pessoas más aqui, nós vamos ser espíritos maus. Não tem milagre. Por mais que, né, a gente às vezes morre alguém que nem era assim, a gente diz, mas era uma boa pessoa, né? Para desencargo de consciência. Não, não é verdade. Nós vamos ser exatamente como somos aqui. A diferença é que lá nós vamos ter, né, a nossa mente vai estar aberta para perceber muito mais do que se percebe aqui. Lá também no livro Depois da Morte, tem uma parte em que eles mencionam o que se leva, né, daqui. E fala exatamente isso, que a alma vai levar o quê? A inteligência, as aspirações, as virtudes, todas as potências de que se enriqueceu durante
as suas existências terrestres, de todas as existências. Então, nós levamos tudo isso para o plano espiritual. Então, aquela história de assim, eu vou deixar para estudar outra vida, por quê? A gente vai levar todo o conhecimento conosco. Então, vamos aproveitar de fazer tudo que a gente tem de bom para fazer, né? De tudo que a gente tem para se aperfeiçoar, enquanto a gente está aqui, né? Nada é perdido. E eles falam assim, que eu achei forte, mas interessante, né? Estes são os bens imperecíveis de que fala o Evangelho, os bens que os vermes e as ferrugens não corroem e os ladrões não roubam. Então, exatamente isso que nós vamos levar. O que não enferruja, o que os vermes não comem e que ninguém pode roubar. O que está dentro de nós, dentro de cada um de nós. É isso que nós vamos conseguir levar. Então, é isso o que nós temos que dar o maior valor. Não que nós não podemos dar valor pelas coisas que nós temos aqui de material, porque elas são importantes para nós, né? Mas sempre entre uma escolha ou outra fica o que nos traz aprendizado. Aí, para complementar um pouco isso, lá no livro Fonte de Luz, de Divaldo Franco, lá no capítulo 34, fala sobre a imortalidade. Eu vou ler só uma parte que tem ali, porque o capítulo assim, é um pouquinho extenso, mas só uma parte para que a gente consiga entender bem o que é o corpo e a alma em tudo isso. Nesta parte diz assim: estás mergulhado no oceano da imortalidade, queiras ou não. O corpo, de que o espírito se utiliza, é qual escafandro adequado para a experiência da evolução mediante o processo reencarnatório. O escafandro, que é? Aquela roupa de mergulhador pesada, com aquela, né, coisa, levando tubo de oxigênio. É específico e resguarda o mergulhador, mas tem utilidade limitada, efêmera, que cessa logo que está concluído o objetivo para o qual é utilizado. Ou seja, né, toda essa roupagem do mergulhador, ela é ótima, maravilhosa para quando se vai mergulhar. A partir do momento que terminou o mergulho, que eu não quero mais, ela se torna pesada, ela não é adequada. Assim também é o nosso corpo físico, né? Ele é importante e é útil enquanto nós estamos encarnados. Quando nós desencarnamos, ele não tem mais a utilidade. Ele acaba sendo, a gente acaba percebendo que ele era um peso, né? A vida não sucumbe no momento da morte. Se tal ocorresse, ela mesma seria paradoxal, destituída de sentido real. Tudo no mundo experimenta contínuas transformações, incessantes alterações. Por que o ser humano deve sucumbir? Faze uma análise mais profunda e perceberás que o milagre da imortalidade apresenta-se em todo o processo da evolução. Há um incessante progresso natural e um inestancável desenvolvimento que se apresentam a cada momento, sempre mais enriquecidos, intérminos. A vida, como consequência, não cessa, pois prosseguindo abençoada é a alvissareira após o túmulo, dando curso a esse movimento de sublimação. Reflexiona a respeito da transitoriedade carnal e elabora programas de qualidade superior, que possas dar prosseguimento quando encerrares o ciclo orgânico. Viverás e serás caracterizado pelos teus pensamentos, palavras e ações da atualidade, que ressumarão do inconsciente, tomando-te por inteiro e vitalizando-te. Pensa, fala e age, portanto, corretamente, a fim de que despertes feliz após a tumba. Então, né, dando um alerta para a nossa forma de pensar, pelo que nós estamos buscando, por esse momento de conhecimento, né, com essa troca de ideias, com a nossa reflexão. O mesmo ocorrerá com todos a quem amas ou não. Eles viverão. Aqueles que te anteciparam na viagem de retorno, esperam-te. Não os pranteies em desespero, nem duvides da sua existência. Ou seja, né, aqueles nossos entes queridos, nossos amigos que já partiram, estão lá e nós vamos nos reencontrar com eles.
Recorda-os com carinho e envia-lhes pensamentos bons, saudáveis, rememorando-os nos momentos felizes que tiveram quando estavam na terra. Essa evocação alcançá-los-á com ternura e os despertará se estiverem adormecidos, assim como os felicitará caso se encontrem lúcidos. Mantém com eles os vínculos de amor que te sustentarão nos fios da esperança em favor do breve reencontro feliz. Ou seja, muitos já nos antecederam e eles estarão lá. E quando nós fazemos essa reflexão, nós temos que lembrar daqueles que foram de uma forma feliz. Existem países que comemoram a morte, como que é o momento da elevação, É mais ou menos assim de que nós sentimos saudades, isso é normal e é natural. O que nós não podemos fazer é ficar clamando, não, por favor, volte. Como que fica esse espírito que está lá do outro lado e quer se melhorar e não aguenta? Porque é muito pranto, Nós temos que sim agradecer o momento que nós tivemos juntos e saber que nós vamos nos reencontrar. Também são muitos os espíritos que vêm com essa assim, eu não consigo melhorar. Eu ouço minha mãe chorando, Ou a mãe, eu não posso, como que eu vou ficar aqui se meu filho chora? Então, são muitas as situações em que a gente tem que colocar, e se perguntar por que, se aquele indivíduo, se aquele espírito já cumpriu sua missão, porque se desencarnou de forma natural no momento certo, é porque era esse o momento. Nós, de novo, voltamos lá para aquela história da fé. Nós acreditamos em Deus? Deus erraria e levaria alguém fora do... Opa, me enganei e levei. Não. Deus não vai levar ninguém que não esteja na hora, Com as exceções dos suicídios e tudo mais, onde Deus jamais gostaria que alguém fizesse isso. Na verdade, alguém, tomou aquele caminho tentando encurtar um sofrimento ou algo mais e que não vai resolver a situação. Então, foi o livre-arbítrio da pessoa, Então, nós temos que deixar aqueles que foram não no descansem em paz, porque não é esse, mas que não perturbá-los com os nossos tormentos, Acreditar que estão sob o abrigo de Deus. No livro também, Depois da Morte, tem uma analogia que se faz das borboletas. Já viste a borboleta de asas douradas sair da informe crisálida do repugnante invólucro do verme, no qual o inseto se arrastava pelo chão? Já a vistes livre ao voar e no sol, no ar e no sol, esvoaçar de flor em flor? Não há representação mais fiel do fenômeno da morte. Mas o homem é uma crisálida que a morte transforma. O corpo humano, o invólucro da carne, volta ao grande monturo. Nosso miserável despojo retorna ao laboratório da natureza. Mas o espírito que completou sua obra se lança para uma vida mais alta, para a vida espiritual, que segue a corpórea, e separa cada encarnação nossa como o dia divide as noites. Ou seja, quando nós, como eu falei, o peso do corpo, quando nós desencarnamos, é que nós percebemos que ele é que nos faz manter aqui, ele é a forma para nós passarmos pelo que nós precisamos e aprender. Mas, quando nós saímos, nos sentimos leves, feito a borboleta que voa, Para ir encerrando a nossa conversa de hoje, no livro 7 Minutos com Emmanuel, eu vou ler essa mensagem que tem como título O Reino de Deus está próximo. E ele nos diz que muitas vezes
disse-nos o Senhor: o reino de Deus está próximo. E até hoje milhares de criaturas aguardam-lhe a vinda, através de espetaculosos eventos exteriores. Muitos esperam-no, por intermédio de cataclismos inomináveis, e mentalizam telas fantasmagóricas, incompatíveis com a divina misericórdia que nos preside os destinos. Trovões ribombando no firmamento, maremotos e terremotos, raios destruidores a se derramarem do céu, multidões amotinadas promovendo devastações e ruínas, fluidos comburentes na atmosfera, transformando-a em fogo devorador, bombas fulminantes aniquilando nações inteiras. E contam, quase sempre, com o absurdo e com o fantástico, para que se sintam no portal da grande transformação. Sem dúvida que semelhantes flagelos podem sobrevir a qualquer momento na experiência das criaturas e no campo da natureza. Contudo, longe de significarem o reino divino, apenas revelam imperativos de nova luta e com serviço mais áspero para quantos se enfileirarem nos quadros evolutivos da humanidade. O reino de Deus está próximo, sim, mas antes de tudo, em nossa capacidade de construí-lo por dentro de nós, através do céu que possamos oferecer à alma do próximo. Atendamos ao cumprimento do dever que a vida nos atribui, colaborando quanto possível pela vitória do bem, a atender o amor que o Mestre nos legou, e alcançaremos, com a urgência possível, o clima celestial para nós e para os outros. É por isso que Jesus igualmente foi positivo e justo quando afirmou: quando se vos disser o reino de Deus permanece ali ou acolá, não acrediteis, porque em verdade o reino de Deus está dentro de vós. Né? Com essa mensagem, fica que quando nós partirmos, né, e como nós já falamos, isso vai acontecer, nós só não sabemos quando, nós vamos encontrar aquilo que nós estamos plantando, que nós plantamos já em todas as encarnações. Não existe o céu, o inferno, tudo está dentro de nós, assim como aqui também, enquanto nós estamos aqui. Nós fazemos da nossa vida o céu ou o inferno, depende da maneira como nós levamos. Então, que possamos, né, fazer o nosso melhor hoje, porque nós só vamos trocar a nossa roupagem, né? Nós seremos os mesmos quando desencarnarmos, não vamos virar santos nem demônios. Nós seremos nós mesmos chegando para a nossa vida verdadeira lá na pátria espiritual, e a nossa consciência vai nos trazer o céu ou o inferno, dependendo da nossa semeadura. Façamos o nosso melhor a cada dia. Obrigada.